Bom, então, desde 2015 a gente está aplicando esse método de soja em palhada de cana aqui na região de Andradina, Castilho, Nova Independência, Pereira, né? De 2015 até 2020, 21, teve mais erro do que acertos, né? Erros muito valiosos e acertos muito valiosos. E a gente conseguiu ter um padrão, um método de como plantar soja em palhada de cana. E eu vou passar uma pincelada para vocês aqui, é mais insight, tá? Não é nada científico, não é nada. É apenas uma visão. Quem não sabe como plantar vai ter um norte, e quem sabe vai calibrar um pouco mais o olho em que termos e que ações fazer. Quando algum produtor, algum amigo falar, cara, eu vou plantar uma soja em palhada de cana. Que rumo eu vou seguir? Em 2022, a gente acabou lançando um livro com todos os manuais. Eu acho que acredito que todo aqui que está aqui no grupo tem, assim, da nossa página aqui que está hoje. Mas eu vou disponibilizar em e-book lá no nosso grupo também, que vocês podem passar para quem vocês quiser, tá? É grátis. Então, assim, é uma visão do Júnior. Então, em 10 anos, praticamente, em 2015 para cá, então 11 anos de soja na cana, eu vou tentar pincelar e passar o que eu sei, o que eu posso agregar para vocês poder ter isso de informação, tá? Então vamos lá. Ele passa esse trem aqui agora. Vai, travou o trem aqui. Passou o slide aí? Ainda não. Travou essa porra. Deu? Passou? Agora sim. Então, ó, quem é o Júnior Soares? Eu acredito, eu tenho um mantra, quatro tipos de coisa que eu levo na minha vida, que é Deus, família, saúde e crescimento. Então, eu sigo essa doutrina diariamente. Eu sou mais um vendedor que trabalha como agrônomo, eu sou o marido da Sibila, pai do Theo, eu já escrevi dois livros, um que é esse Soja na Cana, que eu vou passar o conteúdo para vocês, e o outro que lançou esse ano, que é Antes do Sol, que é mais para vendedor, para agrônomo que sai da faculdade e vai para a linha comercial, e ajuda um pouco, dá um feeling, né? De o que fazer, como fazer. Eu trabalho já, esse ano fez 15 anos que eu estou no Grupo Agrofert, então desde 2011 eu tô com essa bandeira no peito, carregando, tenho muito orgulho disso. Desde 2020 eu alcancei os 23 milhões de faturamento anuais, então até 2025 eu consegui bater isso, acima de 20 milhões, e quem é vendedor sabe que é um número muito difícil de se alcançar, tornando o primeiro da empresa aí. O que eu vou falar para vocês aqui? Seis tópicos, seis temas que vocês precisam colocar no radar de vocês de como elaborar. Vou plantar uma área de cana, de soja em parada de cana. Que ponto que eu vou fazer? Então, é esses seis tópicos que eu carrego como ouro. É toda visita, todo o planejamento de soja em parada de cana. Eu linko esses seis tópicos para mim poder conversar com o produtor, para mim poder conversar com o gerente, com qualquer tipo de pessoa relacionado ao plantio, tá? Então, é até bom também a equipe também. Ah, eu vou numa fazenda, o que eu preciso fazer? É esses seis tópicos que vocês precisam gravar em mente. E qual é o primeiro processo? Eu queria até que vocês, como a gente está em uma roda de amigo aqui, eu queria que vocês até compartilhassem ou comentassem. é, Vou plantar uma área de cana, de soja em parada de cana. O que vocês acham que é o primeiro passo para vocês fazerem? Se alguém puder participar aí, acaba interagindo melhor. Ô, Júnior, como que vai ser numa área que é o último ano da cana, né? Que deve ser uma cana, essa é uma cana aí que vai ser uma área que vai ser reformada. Eu acho que uns primeiros tópicos, além de resíduos de herbicida, é a fertilidade da área, né? Boa, bacana. Mas é um dos, tá? É um Um dos dos. tópicos. Mas muito, muito, muito importante isso, Peterson. Isso aí realmente tem que estar no radar.
Então vamos lá. Então, se vocês puderem, o que vocês acharem de pertinente, anota. É insights valiosos, como eu te falei, é praticamente tudo que eu sei de palhada de soja na cana, eu vou passar para vocês aqui. Então, ó, antes de mais nada, a usina liberou o talhão. O Peterson, Renato, Luca, o talhão de vocês está liberado para vocês plantar soja ou para vocês programar o plantio de vocês na safra. Então, acabou de cortar a cana, a primeira coisa que vocês têm que fazer, vai na área. Primeira coisa, antes de tirar a análise de solo, antes de tirar qualquer tipo de coisa, vocês vão na área do talhão. O que que vocês vão ter que fazer nessa área do talhão? Vocês vão rodar ela inteira. Primeira coisa, vocês vão ver se tem erosão nessa área. Vocês vão ver se tem formigueiro, se tem árvore caída. Como que está a qualidade dessa palhada principal. É isso, cara. A usina liberou o talhão. Cara, vai na área e dá uma rodada geral. Antes de fazer análise, de fazer qualquer tipo de coisa. Vocês vão olhar se tem erosão, se tem formigueiro ou se tem árvore caída. E o nível da palhada. É uma palhada mais grossa, é uma palhada que pegou fogo, é uma palhada mais rala, é uma palhada que tem muito rebrote. Aí vocês vão fazer esse tipo de coisa. Primeira coisa que vocês vão fazer é isso. Por quê? Por que vocês vão fazer esse tipo de coisa? Porque vocês vão saber realmente qual que é a procedência do talhão. Vocês vão ganhar tempo com a operação. Então vocês vão dar essa avaliada final. Para quê? Por exemplo, aqui tem uma árvore caída. Imagine que se só na hora do plantio vocês verem no talhão que tem esse tipo de árvore caída. Olha quanto tempo que vocês vão perder com operação. Ainda mais a gente falando numa área de sequeiro. Então, quando você está numa área de sequeiro, toda agilidade de plantio, você ganha o quê? Você ganha tempo de umidade, você ganha tempo de janela, você ganha tudo, cara, tudo. Imagine que eu estou com um plantio aqui, aí a plantadeira vai ter que ficar fazendo virador, ou de última hora vocês vão pedir para a turma tirar essa árvore. É tempo perdido, cara, é tempo perdido. E a plantadeira não vai passar aqui, porque senão vai estourar tudo os carrinhos, vai estourar tudo a plantadeira, e fora a uniformidade do estande. Ô, Xará, um outro ponto aí Pode que falar. eu É acho que massa vocês vai tá no. participar. Um outro ponto que eu acho que vai estar aí já, né? É a compactação, que eu acho que é muito importante, que um cliente meu sofreu muito. Top, É uma área top. bem compactada e ele plantou com disco. Muito bom, muito bom. Isso aí, sem dúvida, é fundamental também, Xará. Aí, ó, erosão. Toda vez que vocês chegarem no talhão, vocês verem essas canas que não cortou, vocês verem essas canas que não tá cortado, os cara não deixou essa cana por deixar. Os caras deixou essa cana porque tem algum tipo de erosão aqui, tem algum tipo de toco, pedra, que a colhedora não colheu. E você acha que você, com a sua plantadeira, você vai passar aqui? Já teve caso que eu vi dos caras passar a plantadeira nesse tipo de linha que a gente fala, estourar tudo a plantadeira, cara. Aí o cara perde 2, 3, uma semana de time de plantio. Então chegou na área, árvore caída. Segundo ponto, erosão. Terceiro ponto, essas ilhas de cana que não foi colhida. Vai nessas ilhas de cana que não foi colhida, porque pode ter buraco, pode ter pedra, pode ter qualquer tipo de coisa que o cara da colhedora de cana viu e passou do lado. Então, opa, é erosão? A gente precisa mandar terra lá. Ah, é pedra? A gente precisa tirar esse tipo de pedra e estaquear também. Para quê? Para você saber que tem esse, entre aspas, BO no seu talhão. Então isso é muito rico, cara. Por quê? Eu já vi cara que passou em cima dessa ilha e estourou tudo a plantadeira. Ficou uma semana sem plantar. Aí você imagina, sequeiro, perdendo o time de plantio, é tinta, cara, é tinta. Aí a gente viu esse panorama geral de visão, calibrou o olho. Aí a gente vai entrar com coleta de análise de solo e análise residual de herbicida. Qual que é o grande BO dessas áreas de cana? É residual de herbicida. Por quê? Porque, por exemplo, você pegou o talhão, aí o cara da usina ou o cara terceiro chega em você e fala, ó, turma, o talhão tá liberado lá, aqui tá o histórico de herbicida,
você já faz 2 anos que a gente não aplicou nada lá. Só que o cara não percebeu que faz 2 anos o índice pluviométrico não atingiu o gatilho para lixiviar esse residual do solo. Então, o que que a gente costuma fazer? É a mesma operação. Chegou na área, cata o tradin lá, o que vocês vão fazer, tira a análise de solo. Depois você cata a cavadeira, já que você, se caso a área for muito longe, ou assim, você ficar com medo de perder o experimento, cata uma cavadeira de 0 a 20, 20 a 40. Coloca numa bacia, se for o caso, um vaso, e leva essa amostra de terra para onde, para a fazenda, para sua casa, e planta pepino. Júnior, mas por que pepino? Se em 4 dias o pepino não emergir, tem residual na área. De 2016 a 17, vocês ouviam muito ruídos de, olha, eu perdi área da usina, a usina me deu uma área que estava cheio de picloram e minha soja não nasceu. Tá, cara, tinha demais isso. E a gente foi estudando o quê? Qual era a cultura mais sensível para poder plantar para ver se tinha residual, porque uma análise residual é um absurdo, é uns 2 contos por análise. Eu não sei se está um pouco mais barato hoje, mas você imagina, pega uma usina que é referência aqui, a Viral, 2.000 hectares, como os caras vão fazer 2.000 hectares de análise de residual? Cara, não fecha a conta. Então, cada talhão manda pepino na área. Planta ou no talhão, vocês colocam uma bandeirinha para saber onde tem. Só que qual que é o problema de plantar na área? Às vezes tem bicho, às vezes tem algum tipo de coisa que acaba perdendo, acaba comendo a semente, acaba comendo quando o brotinho sai. Então, eu gosto muito de catar a cavadeira de 0 a 20, 20 a 40 e rodeando os talhão. E leva embora o tipo de análise e planta em casa. Aí você vai molhando para tentar sair mais rápido. Cara, isso é muito importante em área de cana. Isso é muito importante. Você ganha qualquer tipo de produtor, qualquer tipo de fazenda. Por quê? Porque o cara acaba estralando e você não perde o talhão, cara. Então, segundo passo, coleta de solo. Na mesma operação, você faz o teste de residual de herbicida. Isso aqui, ó, é o modelo clássico, clássico. Você chegou na propriedade, você vê essa orelhinha aqui, que eles falam que é a orelhinha de onça, ou as folhas encarquilhadas, isso aqui é um residual clássico de picloram. Então, para quem não conhece, se quiser tirar foto também, fique à vontade, tá? Isso qualquer tipo de talhão. Ou cheguei num talhão, ou, geralmente quando passa muito a água de chuva, essas coisas, você vê isso aqui geralmente nas bordaduras. É um típico residual de picloram isso aqui. Isso em área de cana tem demais. E você consegue minimizar isso com o teste de residual. Agora a gente vai para a dessecação. Por que uma boa dessecação de plantio? Porque além de não dar disputa do adubo e umidade das plantas daninhas, ela ajuda a performar o stand. O stand fica uniforme, o stand nasce com um vigor diferente. Às vezes vocês pode falar assim, numa área que não foi dessecada, uma área que foi dessecada em cima da hora. Nossa, a semente está com vigor baixo, mas aí você começa a se atentar, principalmente a área de cana, se o talhão foi dessecado. Por quê? Às vezes a semente cai em cima da toceira da cana, a raiz dela vai para o lado. Aí dá aquela raiz de anzol que a gente costuma falar. Cara, primeiro veranico que der, o talhão vai pro pau, cara. O talhão vai pro pau. E você tira, capar mesmo a raiz, você vai ver que a raiz está do lado. Aí você vai pensar, puxa, é excesso de compactação. Mas não. É a raiz que não está conseguindo performar e furar a toceira. Então, muito importante a dessecação do plantio antes, geralmente com 20, 30 dias antes, para a raiz a toceira da cana poder decompor, ela poder ficar um pouco mais podre, para a raiz da soja conseguir perfurar ela e ter um bom plantio. Fora o carrinho, você vai passar com o carrinho de plantadeira em cima da toceira, ele pula. Aí a semente não fica dentro da terra, ela fica geralmente na toceira ou ela em cima da palha.
aí começa a ter excesso de perca de stand. Aí muitos produtores podem culpar até a semente com isso. Então é uma coisa que a gente precisa ficar muito atento com isso aí. Por quê? Porque isso aqui ganha jogo, cara. Dessecação antes do plantio ganha jogo. Uniformidade do talhão, uniformidade do stand e semente com potencial máximo. Ó, essa aqui, cara, é um time ideal. É o time ideal para você poder fazer a dessecação. A usina liberou 30 dias antes. Está com um porte desse? Cara, glifosato 2,4-D, vai torrar tudo isso aqui. Vai torrar tudo isso aqui. Geralmente, com um porte desse, eu gosto de colocar 4 kg de glifosato 720, WG, com 1 litro de 2,4-D, óleo e adjuvante. Cara, não sobra nada. E importante também é você fazer um fipronil, para tentar tirar também a parte de inseticida e dar uma blindada no nascimento dela. Então, isso aqui é o time ideal para você poder dessecar uma área de soja antes do plantio. Dessecando aqui, com 30 dias não vai sobrar nada, 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 nada. E a uniformidade fica perfeita, cara. Aqui a gente vê o time do plantio e aqui do lado a gente vê o nascimento da soja com uma área que não foi dessecada. Será que dá uma diferença boa ou não? Isso aqui dá para culpar semente, dá para culpar operador, dá para culpar tudo. Mas o que foi isso aqui? Excesso de toceira, cara. Ó, você vê as toceiras, ó, não tem como. Aqui provavelmente vocês estão vendo o meu mouse. Se vocês estiverem Sim, vendo sim. meu mouse, ó, provavelmente aqui tinha uma toceira. O carrinho pulou, não nasceu nada. Ó. Provavelmente caiu semente aqui. Aqui mesma coisa, ó, onde não tinha toceira de soja. Olha a uniformidade de plantio. Ó, então, cara, você quer plantar soja empalhada de cana com alta performance, isso aqui é crucial para a gente sair na frente de qualquer tipo. Isso aqui, com certeza, a gente consegue atingir o pico de qualidade da semente, o pico de qualidade de vigor, e a gente consegue não ter percas com o plantio. Então, se caso vocês quiserem tirar foto, isso aqui é ideal. Tentar o máximo, para não plantar uma área sem dessecar. Júnior, mas a usina me liberou a área faltando uma semana para fazer tudo isso. Cara, você vai plantar ciente que você não pode atingir o potencial do seu talhão por causa disso. Isso aqui já teve produtor que falou, cara, foi por culpa da semente. E não foi. Tem essas várias coisas que eu estou falando para vocês. E fora que uma área de soja desse tipo aqui, ó, o primeiro veranico que dela vai morrer, porque a semente está anzol, a raiz está anzol. A raiz não está profunda. Você pode plantar com botinho que for. Vai dar pau, cara. Vai dar pau. Então, isso aqui é fundamental também para você poder conversar com o seu produtor. Ao nascimento da área com dessecação e uma área sem dessecação, será que dá diferença? O mesmo operador, o mesmo manejo, o mesma semente, com o mesmo lote, tudo igualzinho. O que mudou? Uma área estava dessecada e uma área não estava. A diferença é grande, cara. Então, se a gente vai plantar soja em palhada de cana, cara, vamos entrar para rachar, vamos fazer um plantio bem feito, uma dessecação bem feita. Por quê? Isso aqui é potencial máximo, cara. Isso aqui é potencial máximo, ó. Isso aqui não vai dar o potencial máximo. E fora que o primeiro veranico a gente vai perder stand. Isso aqui é um ponto crucial também. Opa! Isso aqui é um ponto crucial também, gente. Isso aqui é o armazenamento de semente. Aonde que geralmente fica a semente? Ah, eu vou levar uma semente para a propriedade. Aonde que ela vai ficar? Ela vai ficar no sol exposto, ela vai ficar num barracão que pega sol, que dá 50 graus à tarde, ou ela vai ficar num lugar mais arejado, o lugar mais arejado da fazenda. Isso aqui ajuda muito o potencial dela da vida útil. Muito, muito, muito. E a mesma coisa na roça. Eu vou levar semente para a roça, vou deixar o caminhão à mostra lá, com o sol batendo no bag. Imagina o tanto de suor que não vai dar nesse bag, o tanto de sol que vai pegar nessa semente, fazendo ela, às vezes, até morrer a germinação dela. E a mesma coisa é o armazenamento de biológico. Você vai chegar na propriedade, você vai deixar o inoculante, o azospirilo, o nematicida, no sol exposto.
ou vocês vão deixar perto de uma árvore. Eu vou até mostrar um slide na frente. Tem uma usina nossa aqui, parceira. Cara, os caras se reinventaram. Os caras comprou. Eu vou passar aqui. Quer ver, ó? Os caras colocou freezer e colocou já que não tinha árvore, Júnior, não tem árvore, vou meter gelo no freezer e colocar os inoculantes, os nematicidas aqui. Cara, isso aqui é alto potencial, isso aqui é capricho. Isso aqui é gente que quer produzir com alto teto possível. Ou a gente deixa as partes dos biológicos aqui no sol, você acha que vai ter a mesma eficiência, o mesmo potencial? Não vai. Ah, Júnior, o Peterson, o Júnior Domingues, eu não tenho lugar para guardar o inoculante na roça. Cara, usa essa imagem, mostra para o produtor, isso aqui no ferro velho deve custar R$ 300. R$ 300 você paga só de potencial de produtivo das suas coisas. Aqui, ó, voltando para a foto, ó, isso aqui é a qualidade de semente, ó. Isso aqui provavelmente era uma área sem nenhuma palhada. Sem nenhuma palhada. Olha aqui, ó. Opa, peraí. Peraí que eu tô apanhando com isso aqui aí. Isso aqui provavelmente era sem nenhuma palhada, a qualidade da semente. Vocês testaram o teste de germinação da semente? Semente chegou no barracão, cara, vou plantar em cima da hora? Não, não, você não está perdendo tempo, não. Faz um teste de germinação, vê qual que é o vigor da sua semente, vê qual que é a germinação dela. Por quê? Se ela tiver com uma germinação de 10 sementes, nascer 7, ou você reclama com o vendedor, com a empresa, ou você vai ter que colocar mais sementes por metro para dar o estande que você quer. Então, sempre, cara, sempre faça o teste de germinação para você saber realmente quantas sementes por metro vocês vão colocar. O armazenamento que eu comentei com vocês, e aqui agora é o plantio. A gente fez todo esse panorama, todo esse diagnóstico. Vamos para o plantio. O que que a gente precisa saber no plantio? Você que é vendedor, você que é produtor, vou começar o plantio. É só medir quanta semente está caindo por metro? É só medir a profundidade do adubo para a semente? Não, cara. Na soja em parada de cana, a gente precisa ter um olho um pouquinho mais afiado. Por quê? Chegar, chamar toda a sua equipe e colocar na sala e falar, gente, a gente precisa fazer isso, cara. Isso que a gente precisa fazer. Alinhamento. O operador precisa saber quanta semente está caindo, quantidade de adubo, se o micron está caindo na linha certa ou não está, qual que é a umidade do solo. Por quê? Porque o operador vai falar para o gerente, cara, ó, a umidade secou, não tem condições de plantar mais. Ele tem que ter autonomia para falar isso, cara. Não é só meter o cacete e falar, eu preciso plantar em setembro, eu preciso plantar em outubro. Cara, tem a qualidade de umidade para saber, cara, ó, se cortar a chuva daqui 10 dias, tem umidade para essa semente nascer? Não, estou plantando no pó e não tem chuva mais, ou a chuva é muito pequena. Depois vai ficar 30 dias sem chover. Cara, é cagada plantar, cara. É cagada plantar. Então a gente sempre tem que estar olhando nisso aí. Qual que é a umidade do solo? A equipe está falando a mesma língua que vocês? Tá plantando, a plantadeira está plantando com qualidade? Ela está embuchando? Isso aqui, ó, cara, com uma palhada bem dessecada, é isso aqui que a gente quer, cara, em área de soja de cana. É isso. Ó a uniformidade desse plantio. Olha o espaçamento entre planta. Ó, você vê que não tá nenhuma ficando para fora, não tá nenhuma envelopando, tá ficando tudo com a mesma profundidade. Cara, isso aqui é potencial máximo, cara. Isso aqui é potencial máximo. Mas o que que é isso aqui? É capricho. É capricho. Como que eu sei que tá úmido o suficiente para mim continuar plantando? Cara, isso aqui é uma receita de bolo que dá certo. Cata o solo e faz uma bolinha. Cara, se tiver grudando desse jeito, cara, vamos meter bala porque tem umidade para nascer. Júnior, ela está começando a esfarelar. Para. Se não tem umidade daqui em diante, para, porque ela está secando muito rápido. Então, esse é o panorama que eu sigo. É isso que eu sigo. O solo tá molhado, tá grudando na mão, cara, tem umidade para nascer, vamos embora. Ah, o solo tá esfarelando na mão, como que tá a umidade daqui para frente? Ah, não tem mais chuva. Gente, vamos parar aqui. Vamos parar aqui, porque até aqui a soja vai nascer. Daqui em diante a gente vai contar com a sorte.
Aí vocês começam a conversar com o time todo e ver. E aí, vai arriscar ou não vai? É uma área muito grande ou não é? Tá fazendo sentido para todo mundo aí? Cara, Sim. isso aqui é o equipamento que a gente precisa olhar demais no plantio de soja empalhada de cana. Alguém sabe me responder por quê? Porque toda vez eu preciso, cada 1 hora, 2 horas que for o caso, o operador, o cara que estiver na bandeca, o gerente, quem for que estiver responsável pelo talhão, pode me explicar o porquê que eu tenho que ficar olhando isso aqui toda hora? E aí, turma? Desliga os microfones aí que eu tô precisando dos seis, cara. Preciso entregar o máximo para vocês de conhecimento. Ô, Júnior, a gente tá Não falando. tem, não tem, não tem medo de errar, não, cara. A gente tá em amigo aqui. Olhar o Micron, você fala? Olhar o Por Micron? que que eu tenho que saber, por que que eu tenho que dar uma olhada nisso aqui toda vez que estiver plantando em área de soja, em palhada de soja? Por que que eu tenho que ficar sempre olhando o micron? Isso aqui vocês ganham. Cara, isso aqui, se vocês prestarem atenção, vocês ganharam a palestra. Palhada de cana, você fala, Eu só já na fiz cana. muita cagada com isso aqui, por isso que eu tô parando para vocês participar, para vocês entender o que eu quero passar para vocês. Por que que isso aqui é importante a cada hora, empalhada de cana, eu preciso conferir cada micron desse. O que Tá? a Vocês palha vai grudando? Aí, A ó. palha vai grudando aí nos bicos? também. Mas tem mais um fator que é crucial. Uma que entope, né, Juninho? Entope e não tem nada no solo disponível para planta, Tá? né? Também, mas tem uma coisa fundamental aqui que vai virar a chave dos seis. Vê se tá cortando a palhada. Não, vou falar. Área de cana. Tem muita toceira. Tem muita cana para cima. Tô passando com a plantadeira. A toceira tá aqui. Ela vira o micron. Ela vira pro lado. O micron não cai na linha. Tive muito BO com isso aqui, cara. Aí os caras falam, o operador não ligou o micron. O operador ligou o micron, cara. A cana desviou o biquinho do micron pro lado. Ela não caiu na linha. Isso aqui é típico de cair em soja empalhada de cana. É típico. Isso aqui é típico. Sempre vocês têm que olhar como que tá o micron. Se o micron tá caindo na linha. Por quê? Porque às vezes a cana vai entortar o bico do micron e ele vai cair do lado. Então, isso aqui é típico, cara, típico. Isso aqui é uma coisa que vocês têm que estar com uma visão afiada. Tá caindo? Tora o pau. Não tá caindo? Para e arruma. Porque se entortar, não cai nada na linha do plantio. E a soja, vocês podem fazer o que vocês quiserem depois, jogar 30, 50 doses de inoculante depois. Fudeu, fudeu. Então, isso aqui é uma coisa que, assim, se vocês pegar e colocar no dia a dia, vocês vão ver a evolução que vai dar no talhão, na germinação, no potencial de stand. Fez sentido para alguém aí? Porque para mim eu errei demais com isso aqui, cara. Errei demais, culpei operador de tudo qualquer tipo. E o defeito estava no bico do micron caindo na linha. Então é isso aqui que a gente costuma fazer. Aí plantamos tudo. Soja nasceu, que era o time certo que a gente queria, o potencial certo que a gente queria. Já vai ser o monitoramento da semana. Toda semana, quem que vai ficar responsável por talhão por talhão? Observação da cobertura ao longo do ciclo, que é o poder da palhada. E o time certo dos defensivos. Cara, vocês podem colocar receita de bolo. A cada 15 dias eu vou começar a fazer as aplicações certas. Cara, vai bater pano na lavoura, cara. Bate pano, porque às vezes você tem que antecipar o time da aplicação. Geralmente é de 12 em 12, 15 em 15. Às vezes você vai ter que fazer uma de 7 e outra de 15, porque vai estar alguma coisa na lavoura que vai poder, ainda mais em área de cana, tem muito lagarta da rosca, tem muito cupim, tem muito formigueiro, que você vai perder time de plantio, vai perder potencial de stand. E isso atrapalha demais, demais. Então, sempre, toda semana, bate pano, toda semana, vai atrás da lavoura e dá uma pincelada. E o pano é isso aqui, cara, ó. Principalmente em soja fechada.
Catou um pano desse aqui. Eu gosto muito de pano preto, cara. Por que pano preto, Júnior? Você consegue ver lagarta pequenininha, você consegue ver um pouco de ácaro, um pouco de trips, você consegue ver aqui, ó, por exemplo, um percevejo aqui. Você consegue ter um panorama geral do que tem na sua lavoura. Por isso que eu gosto do pano com fundo preto. Tem gente que faz com fundo branco, mas não consegue calibrar. Eu não consigo calibrar a visão. Então eu gosto sempre com fundo preto para você ver até acro. Isso aqui dá para você ver até acro, cara. Isso aqui você ganha o produtor, cara. Isso aqui você ganha o produtor. Ah, vou dar uma batida por talhão? Aí não, cara. Sempre você tenta dar umas 5, 6 por talhão, pega o panorama geral e passa. Ó, tem uma pressão alta, tem uma pressão baixa. Aqui dá para você ver também mosca branca. Ela fica pulando. Então, quem não tem, vai atrás de um pano desse, porque faz uma diferença gigante, gigante nas manutenção, nos dia a dia, nas visitas na lavoura. Agora é o pulo do gato, cara. Temperatura e palhada. Cara, em 2015, 16, quando eu comecei aqui a me aventurar em área de soja de cana, a gente plantava em área convencional. Cara, o potencial era bem mais inferior, bem mais inferior. A gente está em cima da palhada. Esse aqui é um termômetro que eu carrego. Isso aqui é um termômetro que na pandemia veio para medir a temperatura do ser vivo, para ver se tinha Covid ou não tinha. E eu catei isso para ver a temperatura do solo, a temperatura da semente, a temperatura da palhada, para ter uma noção. E, por incrível que pareça, a gente está numa palhada aqui e está dando 50 graus a palha. Na palha, está dando 50 graus. Aí, no plantio, você cavuca, está dando 31 graus. Então, você imagina, se está dando 50 graus na palhada, quanto será que não vai estar dando no convencional? E tem gente ainda que pensa em não plantar com palhada. Cara, beleza, é uma escolha. Só que assim, você sabe que a escolha pode dar negativo também. Então, isso aqui é praticamente agricultura 4.0 no nosso interior, cara. É palha, é palha. Sem palha é muito difícil alcançar teto máximo de produção. Aí aqui, ó, era num plantio naquela foto anterior, uniformidade, tudo, aí você cavuca e quanto que tá o grau na semente, quanto tá a temperatura dela, que tá dando 31. Então você vê que a palhada ajudou, porque 50 graus em cima, na semente tá 31, é 20 graus a menos. Então, porra, imagina isso aqui, a diferença que isso aqui não faz. Isso aqui é um poder da palhada, cara. Isso aqui é o poder da palhada. Ó, você percebe que a palha, aonde tem palha, nasceu, e aonde não tem palha, não nasceu nada. Dá diferença ou não? Isso aqui ganha jogo ou não ganha? Então, cara, é o poder da palhada, cara. Infelizmente, na nossa região, que é uma região mais com temperatura mais alta, isso aqui faz uma diferença muito grande. Muito, muito, muito grande. Isso aqui. Ah, Júnior, mas como que ficou palha no meio e do lado não ficou palha? Isso aqui era uma área que pegou fogo. Em 2023, 24, teve muito fogo aqui na nossa região. Isso aqui é uma área típica que pegou fogo. O que a gente pode fazer numa área que pegou fogo? Deixa eu ver se tem outro slide aqui que eu consigo mostrar melhor. Aqui, ó. Poder da palhada, cara. Onde tem palha, nasceu. Onde não tem palha, não nasceu nada. Nada, nada, nada. E não vai nascer. Poder da palhada, cara. Então, porra, vamos plantar na palhada de soja? Cara, dá para plantar e dá para produzir muito. Muito, muito, muito. Júnior, a área pegou fogo. O que eu faço? A gente costuma aumentar a população de estande. Se a gente está trabalhando com 15 sementes por metro, a área pegou fogo, pode colocar 20. 20 para dar um final 12 aí. Porque vai morrer. Vai morrer, tá? Então, a área pegou fogo, já coloca na cabeça. Eu preciso aumentar a população por metro, população distante da soja. Por quê? Porque senão vai ficar 3, 4, 2 e vai dar cagada, cara. Aí às vezes compensa nem plantar. Então, a área que pegou fogo, aumenta a população de semente e aumenta inoculante. A gente aumenta inoculante por causa de o fogo, né, matando a biota do solo, essas coisas todas. Aqui, ó, a área que pegou fogo, clássica, clássica. Aonde tem palhado, ó, a diferença da palha, aonde não tem. Isso aqui a gente aumentou a população ainda, ó. Para você ver, eu até coloquei a área que pegou fogo para me lembrar e startar
Isso aqui foi uma área que a gente aumentou a população, e mesmo assim, aonde tem palha, explodiu a população. Aonde não tem, olha o regaço que ficou. Então, imagina, alta temperatura, isso aqui vai morrer tudo com escaldadura. Aí vem o time da colheita, cara. Fizemos toda Ô, Juninho, Pode falar, irmão. fazer uma outra cobertura você não recomenda aí não, nesse solo aí que Vai, pegou fogo. mas aí vai o time seu. Ah, eu tenho time, eu tenho chuva para jogar um milheto, porque assim, ó, geralmente a usina vai liberar o talhão em junho, julho, agosto. É frio. Você jogar uma braquiária, não vai dar tempo dela performar. Só se for um ano bem atípico, bem atípico. Mas geralmente ela não performa. Por quê? Por causa do frio, cara. A dormência, tudo. A gente tem então uma área de braquiária perto da propriedade sul e você tá vendo lá, cara. Tá sofrido a nascer. Então, assim, o que seria mais indicado aqui? Jogar milheto. Então, só que assim, qual que é o porém? Será que vai chover 30, 20 dias antes para me poder jogar o milheto? Aí tem o custo operacional. O produtor está disposto em pagar o preço para jogar milheto? E eu jogaria. Por quê? Porque pelo menos ela nasce com mais potencial. Porque assim, ó, desde que o milheto está do tamanho da soja, a gente planta. Cara, em 5, 7 dias, o milheto foi embora. Ele decompõe muito rápido. Então, por isso que ele tem que ter uma massa um pouco maior para aguentar uns 20, 30 dias e a soja explodir. Então, eu aconselharia jogar milheto. Só que aí tem que ver o time, se dá tempo ou não dá. Aí vai ser muito a janela de plantio que vocês vão ter. Se tiver tempo de jogar milheto, cara, joga milheto. Ah, vou jogar braquiária. Vê como que tá a temperatura. Se tiver uma temperatura que tá com abaixo de 15 graus, não vai nascer. Não vai nascer. Então vai travar tudo. Aí é investimento jogado fora. Estamos na colheita, chegando na colheita. Cara, time certo de dessecação. O que a gente precisa fazer? Tá numa área de soja, finalizando ela. Só dessecar? Tem área que a gente não precisa dessecar, mas tem área que a gente precisa dessecar. Tem área que a gente precisa ver o grande vilão dessas áreas de soja. Alguém sabe qual que é o grande vilão das áreas de soja? É esse cara aqui, ó. É a corda de viola. Eu já vi muita perca de soja por causa desse cara aqui. Porque ele embola na plataforma, faz aquela emboleira, cara, joga soja tudo para fora, cara. Perde um potencial violento, violento, violento. Embuchamento, aí perde tempo, perde qualidade. Então, sempre vocês vão chegar na área. E aí, tá no time certo de dessecar? Vamos embora. Esse aqui, ó. Se fosse uma área dessa, Júnior, o potencial não sei se está muito bom, eu não queria investir com isso, beleza. Só que aqui a gente vê que tem os ponteiros, tá tudo abrindo e caindo para fora, e a gente vê muito, muito vagem verde. Essas vagem verde, a colhedora pode jogar para fora, ela não consegue debulhar isso. Então, a gente precisa jogar isso também para o nosso produtor. Tá bom, você não vai dessecar. Vamos dar uma olhada no talhão? Como que está o talhão nosso? O talhão nosso está tudo uniforme, sem precisar dessecar? Beleza, vamos embora. Ah, mas tem muita vagem verde. Cara, vagem verde vai sair, a colhedora não consegue debulhar isso aqui. Vai sair pelo ventilador. Opa, vai sair pelo ventilador e você vai ter perca com isso aqui. Você chegou até aqui para perder as cachopas, para perder às vezes umas áreas verdes. Então você vai ter que olhar. Aí é assim, é o time do produtor, cara, eu vou arriscar, beleza, mas passa isso para ele, cara, deixa ele tomar essa decisão. Só abre o olho, porque você calibrou seu olho para isso, passa para o seu produtor e deixa ele tomar a decisão. Cara, isso aqui, ó, a soja está fechada, mas você vê um negocinho começando a sair para fora. Isso aqui é o típico de corda de viola. Isso aqui, cara, você tem que prestar muita atenção. Isso aqui perde muita soja na colheita. Eu acho que é uma das pragas, ervas daninhas, que mais perde na colheita da soja na cana é ela, corda de viola, cara. Ela embola, ela, assim, eu já vi colhedora ficar 2 dias para tentar tirar a plataforma, para tentar quebrar ela, para poder voltar a colher. E é perca de quê? Perca de tempo, perca de qualidade, perca de tudo, cara. Então, vamos dessecar a soja? O que vocês vão ver?
Tem corda de viola? É o grande entrave, corda de viola. Antes também, que eu não comentei isso aqui, dá muito fedegoso nessas áreas de soja. Fedegoso dá aquelas bolinhas preta, suja a soja também. Só que o glifosato, você colocando uns 2 quilos de glifosato antes dele sementear, você consegue travar ele. Aí, cara, aí toca o barco. Aí só com a Aurora, o que que mata? Vou dessecar a soja. O que que eu vou fazer aqui para matar essa corda de viola? E uma possível fedegoso. A Aurora, cara. A Aurora é o cara ideal para tirar isso aqui, ó. O princípio ativo do Aurora acaba com isso aqui. Então, diquat ou glufosinato, mais a Aurora, mais óleo e manda bala. Você não vai ter perca de embuchamento na sua colheita. Isso aqui, ó, é o que a gente precisa, cara. É uma soja uniforme, é uma soja chegada. Olha a qualidade disso aqui. Isso aqui foi na usina Viral. Isso aqui, Qual dose de Aurora, Júnior? quê? Qual dose de Aurora? Vai depender muito do estágio da corda de viola, mas geralmente uns 100 ml, mais ou menos, você consegue usar ele. Tá? Aí o de 4, 2 litros por hectare, vai bem também, mas aí você vai saber, claro, qual a qualidade que tá o talhão, tá, tem muita corda de viola, aí você capricha um pouco na dose. Não, é mais reboleira, mas coloca 100 ml que vai percorrer bem. E a qualidade disso, cara, isso aqui não tem quebra de colheita, isso aqui não tem embuchamento da plataforma, isso aqui a soja está com qualidade, isso aqui você está atingindo o que a gente almeja. Se eu não me engano, esse talhão deu 80 sacos por hectare. A gente fez um dia de campo nele. O primeiro dia de campo da Agrofert Viralco foi nesse talhão. Deu 80 sacos de média. Por quê? A gente fez todo esse protocolo, cara. Então você imagina, se em 10 anos atrás, 11 anos atrás, eu chegasse em vocês e falasse, cara, eu consegui 80 sacos de média numa área de soja empalhada de cana. Vocês iam falar que eu era louco. Mas por quê? A gente foi aperfeiçoando o plano, cara. Aperfeiçoando. Hoje a gente tem um plano estratégico feito para análise de soja na cana. E a gente consegue ter autoprodução com isso. Mas é detalhinho, cara. Sem detalhinhos não tem como produzir, cara. Você vê, ó, é macete, é coisa que você. Opa, peguei. É coisa que você vai colocar em prática. E aí, ó, isso aqui é uma qualidade de soja dessecada em área de cana. Perfeição, cara. Muita gente podia falar, ó, isso aí é soja de pivô. Realmente, o dia de campo, quem foi, parecia soja de pivô, ninguém acreditava. E o potencial foi muito, 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 muito grande. E é isso que a gente quer passar, cara. É isso que a gente quer passar para vocês. Dá para produzir soja na nossa região, mas a gente tem que ter capricho. Então, fechamento da lavoura. Cara, acabou tudo, tudo, tudo. Chama a turma. Turma, e aí, o que vocês acharam? Qual que foi o erro? Qual que foi os nossos acertos? Por quê? Porque se você acabou a colheita, acabou o fechamento da lavoura e só vai conversar com os operadores ano que vem, cara, eles não vão lembrar. Eles não vão lembrar. Então, antes do churrasco, se alguém fizer churrasco de final de safra, cata a equipe. Gente, quero conversar com vocês 10 minutos. E aí, o que vocês acharam da soja? O que vocês acham que a gente pode melhorar? Qual ajuste do plano a gente consegue fazer para o próximo ano? Cara, isso aqui vale ouro, cara. Isso aqui é muita informação. Às vezes nós, vendedores, agrônomos, consultores, ou os produtores, os caras da tomada de decisão, não sabe tanto igual os operadores do dia a dia, cara. Os caras vê dia a dia o talhão. Cara, pergunta para eles, deixa eles ter voz ativa, dá uma caprichada para eles. O que que eu vejo de grande entrave nesses colaboradores? Ah, eu não vou investir no colaborador porque ele pode me pedir aumento. Cara, a pior cagada que tem é isso, cara. Você jogando com camisa 10 fica mais fácil de você ganhar campeonato. Agora, se você não investir nele e o cara tá lá pensando a hora que ele vai embora ou no dinheiro que ele tá ganhando de hora extra, puta, cara, fudeu, cara, fudeu. Porque quem faz o CNPJ forte da fazenda é os CPFs que tá lá dentro dela, cara. É isso. Quem faz o CNPJ forte da fazenda é o conjunto de CPF que está dentro do projeto. Então é isso que eu posso passar isso para vocês. Por quê? Porque o sucesso é um alvo móvel. Você acha que chegou no teto? Não, cara. Tem como você chegar mais adiante. Tem como você melhorar ainda mais. Tem como você ajustar a rota. Cara, é pouca coisa que eu queria falar para vocês. Eu tentei filtrar os principais temas para vocês todos.
praticamente há 11 anos trabalhando com isso, há 11 anos eu caindo de cabeça nisso, passei slide de meia hora, tudo que eu sei eu tentei jogar para vocês aqui para tentar calibrar a visão de vocês, é, e para vocês saberem realmente que a área de soja em parada de cana é uma cultura normal? É, só que ela tem cuidados diferentes que muita soja de pivô, que muita soja de sequeiro não tem. É insightzinho que você pega. Ah, Júnior, mas é detalhinho bobo. Cara, já tomei no cu tanto que esses detalhinhos bobos que vocês não têm noção. É residual de herbicida, é plantadeira que não está com a profundidade certa, é semente que não está caindo certo, é toceira que está atrapalhando o alvo do micron, está caindo semente em cima da toceira e não nasceu. Então, assim, cara, é detalhinho, só que isso ganha jogo, cara. Isso ganha muito jogo mesmo. E, turma, tentei ser o mais rápido possível e tentei jogar tudo que eu sei para vocês, cara. Tudo que eu sei, tudo que eu podia falar de soja em palhada de cana é isso aqui. Espero que vocês tenham gostado. Show de bola, Junão. Show. Muito bom, muito Mais bom aulas, mesmo. né? Agora complementando o livro. Quem não tem, eu vou jogar no grupo aí. Eu queria saber o que vocês acharam. Conta aí. Falei muita merda, não falei? Pode ser sincero, turma. Tá aqui tudo para aprender um com o outro. Não, bom demais, Júnior. Ixi, show, cara. Parabéns. É isso aí, turma. Então, quem quiser, tiver alguma dúvida, tô aqui à disposição dos seis, cara. Isso aí. Se não, vou deixar gravado a aula aqui, vou jogar na plataforma nossa aí, tá? Quarta-feira a gente tem uma aula do Góes. Ele é um dos caras mais especialistas do Brasil sobre fertilizantes. Trabalhou muito tempo em indústria, em multinacional. E ele vai falar realmente a tempestade que vai vir e que está acontecendo de soja, de adubo, de fertilizante no Brasil, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Que Deus comece, que a gente comece a semana bem, que Deus proteja a nossa semana e que a gente faça a nossa parte. Beleza? Isso aí, Obrigado Junão. por tudo aí, cara. Boa semana, Top, Juninho. pessoal. Valeu. Valeu, Juninho. Valeu, Junão. Obrigadão. Muito obrigado, Abraço, viu? mano.